O tema é Jonatas, coragem, lealdade, renúncia. O texto base está em 1 Samuel, capítulo 14, o versículo 6, e nós estaremos lendo até o versículo de número 10. Amém? Diz assim: disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos daqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Meus irmãos, nós vamos então falar sobre este personagem bíblico, Jonatas, um personagem muito conhecido pela igreja, tenho certeza, mas que, estudando ele mais afinco, ou mais específico sobre Jonatas, nós vamos descobrindo, neste homem de Deus, neste guerreiro, de Deus, qualidades que nos traz de exemplo para a nossa fé cristã, para a nossa vida como cristão. Jonatas, os irmãos bem sabem que ele é filho do rei Saul, e você vai encontrar a história de Jonatas escrita em 1 Samuel, a partir do capítulo 13 até o capítulo 20, você vai ver, falando a história de Jonatas. Vai ter ali, dentro destes capítulos, desses 7 capítulos, vai ter alguns outros assuntos, do rei Saul, mas nós vamos encontrar sobre a história deste personagem, deste homem de Deus, dentro destes capítulos. E também nós vamos encontrar em 2 Samuel, capítulo 1 também. Vamos ver referências também, até mesmo da sua morte, no final do capítulo de 1 Samuel. E também nós vamos ter referência lá em 2 Samuel, quando Davi se torna rei, ele vai lembrar, do seu concerto com Jonatas e vai usar de benevolência para com seu filho, o chamado Mefibosete. Então vai ser lembrado também Jonatas em outros capítulos da Bíblia, mas a sua história mesmo, aquilo que foi escrito deste homem de Deus, nós vamos ver mais aí um conteúdo maior no livro de 1 Samuel, capítulo 13 até o capítulo 20 de 1 Samuel. Eu escolhi aqui a princípio o capítulo 14, versículo 6, nós vamos comentar sobre este capítulo também, mas eu quero que os irmãos possam, nesta noite, através deste estudo, nós sermos inspirados, a igreja ser inspirada a viver com fé, com integridade, com amor, um amor sacrificial, como Jonatas viveu.
nós vamos ver algumas qualidades de Jonatas que nos traz, como eu disse para os irmãos, um exemplo de vida cristã que agrada ao Senhor. E então a história vai começar, como os irmãos bem sabem, ali quando agora Israel estava saindo, da sua história agora, de onde ter juízes, e agora o povo pede para que tenha um rei. E agora Saul, o Senhor vai escolher Saul por causa do povo, vai colocar Saul como rei de Israel. E agora Saul sendo o rei de Israel, nós vamos encontrar aí a história de Jonatas, que é o seu filho. A primeira história que você vai ver, e às vezes a gente não prega muito, ou não vou dizer pregar, ou talvez a gente lê e passa desapercebido, mas no capítulo de número 13 de 1 Samuel, já vai começar aí falando sobre este jovem guerreiro, sobre esse jovem homem de Deus. No capítulo 13, ele é um guerreiro, porque naquele tempo do rei Saul, os filisteus estavam sempre fazendo guerra contra o povo de Deus, contra Israel. E o povo de Deus, o exército de Israel, sempre temia os filisteus. Eles temiam por causa da sua grande força. A Bíblia vai nos descrever que Saul pelejou por várias vezes, e venceu no início do seu reinado, mas ainda o exército de Israel, ele temia os filisteus. E no capítulo de número 13 nós vamos encontrar a primeira descrição deste homem de Deus chamado Jonatas. Diz a Bíblia que ele, quando agora o exército estava ali temeroso em pelejar contra os filisteus, a Bíblia vai descrever aqui que Jonatas, mais 1000 homens, eles vão enfrentar, ele vai colocar ali à disposição para pelejar contra os filisteus. E a Bíblia nos descreve que os filisteus eram um número muito maior do que 1000, e ele vai vencer essa guerra. Claro que Deus foi com ele, Deus deu-lhe vitória, mas o que é importante é que nós compreendermos e entendermos é a coragem deste homem, a coragem de ser um guerreiro, pelejar. Você vai encontrar lá no capítulo de número 13, ele falando que Deus estava com ele, que Deus ia na frente dele, ele colocava o Senhor na frente para pelejar, e mesmo com um número de soldados menor do que o seu inimigo, Deus deu-lhe vitória. Agora, no capítulo de número 14, nós vamos encontrar também aqui essa história se repetindo, mas agora nós vamos ver Jonatas agora praticamente sozinho. No capítulo 14 que nós lemos aqui, depois os irmãos leiam os versículos anteriores, para que os irmãos também possam compreender melhor essa história. Jonatas estava sozinho, somente com o seu pajem. O pajem era aquele homem que andava junto com o guerreiro, carregando ali seu armamento. No caso ali daquela época, provavelmente ele carregava ali aquelas setas, das flechas, ajudava a Jonatas. A Bíblia vai descrever que só os dois estavam ali, e ele vai dizer essas palavras. Olha, diz assim:
vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. A guarnição era o quê? Era uma quantidade mais ou menos de 20 guerreiros filisteus que ficavam ali, né, guardando o local, né? Então ele vai usar, né, a expressão de incircuncisos, porque eram os filisteus, era uma nação inimiga. E aí ele vai dizer assim, ó: porventura operará o Senhor por nós? Porque quero dizer que eu estou usando uma expressão de pergunta, mas não é não, ele está aqui afirmando: porventura operará o Senhor por nós. Ele estava já afirmando. Aqui tem um ponto, não tem uma interrogação. Ele diz assim: porventura operará o Senhor por nós. Irmão, pensa comigo, sai você sozinho, ou você mais uma pessoa, contra 20 contra você, vamos ser sinceros, né? Tem tudo para dar errado, tem tudo para não conseguir. Mas este homem, Jonatas, ele tinha um exemplo, né? Que era coragem, né? E uma característica, uma coragem. Essa coragem era apenas uma coragem humana por causa das suas forças? Não. Ele tinha coragem porque Deus estava com ele, porque ele cria que Deus estava com ele. Então ele vai dizer estas palavras aqui, olha: o Senhor operará por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Olha a fé deste homem, irmãos. Nós lembramos de Jonatas só como um grande amigo de Davi. Vamos ser sinceros, alguém já tinha parado para analisar a história de Jonatas? Nós lembramos dele como amigo de Davi, nós vamos falar sobre isso. Mas este homem de Deus, ele tinha uma fé muito grande e uma coragem por causa da sua fé em Deus para vencer os seus inimigos. Para falar uma palavra dessa aqui, o Senhor nosso Deus operará. Ele não precisa de muito nem pouco para nos livrar. Então a fé daquele homem era muito grande para pelejar contra o seu inimigo. Nesta noite, através do ensinamento desta palavra sobre Jonatas, que você possa sair daqui também como Jonatas, crendo que mesmo que o exército inimigo que vem contra você seja maior, o maior é o que está conosco. Aleluia! E se nós cremos neste Deus, aleluia, não há problema, não há dificuldade, não há inimigo que fique diante de nós, perante o nosso Deus. Amém? Então nós vamos aprender aqui sobre estas características. Jonatas, ele era o filho do rei Saul, príncipe de Israel. Se ele era o príncipe, ele era o sucessor do seu pai. Então, se formos olhar, Jonatas, ele tinha sobre ele já não vou dizer uma promessa, porque Deus não prometeu isso, mas havia sobre ele algo importante. Quando seu pai viesse a falecer, né, a faltar, Jonatas ia se tornar o rei de Israel. Mas nós vamos entender algo aqui, que Jonatas tinha essa fé, não é porque ele pensava em virar rei. Jonatas tinha essa fé, não é porque ele pensava no poder que ele ia ter lá no futuro. Não, ele tinha essa fé porque ele cria no Deus de Israel. Aí sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Isso aqui é muito importante, porque você que está aí, temos aqui presbítero, diácono, temos auxiliar, temos membros, temos irmãos que ajudam, irmãos que trabalham, né, de todas as formas. E talvez, vou dar um exemplo aqui, irmão Adilson, mas não é colocando o senhor como esse exemplo não, mas talvez o irmão Adilson, como presbítero, ele já vê lá na frente assim, daqui a um tempo eu posso virar um evangelista. Daqui a pouco eu posso ser um pastor. Então deixa eu me apresentar aqui, né? Deixa eu mostrar para a igreja que eu estou aqui como presbítero, porque daqui a um tempo eu vou virar um evangelista, vou virar um pastor.
Claro que olhando pela carreira ministerial, o próximo passo é esse mesmo. Jonatas era da mesma forma. Eu sou filho do rei Saul, meu pai foi escolhido. Bom lembrar, tá, irmãos? Saul foi escolhido por Deus. Tem gente que fala aí que Saul não foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus, tá? Mas ele lá na frente errou, né? Deus não queria que o povo tivesse rei, mas como o povo quis um rei, foi Deus que escolheu Saul. Porque às vezes você vê pregando aí, né, que Saul não foi escolhido por Deus, mas Davi foi. Não, Saul foi escolhido por Deus também, só que ele tomou um caminho errado. Mas o assunto hoje não é esse. Mas vamos lá. Jonatas, ele tinha então uma visão. Meu pai é rei, o próximo rei de Israel, quem que é? O filho, sou eu, Jonatas, né? Mas ele não tinha uma fé em Deus, ele não fazia aquilo que ele tinha que fazer por Israel, pensando no cargo que ele ia ter lá no futuro. Ele fazia porque ele se colocou diante de Deus para ser um homem de Deus corajoso, um homem que está fazendo a obra de Deus e ao mesmo tempo, irmão, pregando para os outros israelitas, porque isso aqui é uma pregação. Este exemplo de dizer, né, falando, vamos, porque o nosso Deus não precisa de muito nem de pouco para vencer o nosso inimigo. Estamos sozinhos aqui. A fé dele era tão grande que Deus lhe daria a vitória, que Deus lhe daria os seus inimigos em suas mãos. Então isso aqui é muito importante. Você que está aqui nesta noite, por mais que a visão ministerial, né, na sua vida seja uma visão de crescimento, de ser uma dirigente de círculo de oração, de ser um pastor, de ser um cantor, de ser um pregador, não tenha fé em Deus por causa daquilo que você possa ser, mas tenha fé em Deus naquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Aleluia! E era isso que Jonatas mostrava para nós, né? Ele viveu em um tempo de guerra, crise espiritual. Por que crise espiritual? Lembra que eu falei para vocês que o povo de Israel, o exército de Israel, estava até mesmo temendo o povo inimigo por causa da sua força? Eles estavam vivendo uma crise espiritual. Eles não criam que Deus poderia lhes dar a vitória, né? E aí vem Jonatas, diferente, né? Ele crendo. Então a verdade central aqui, né, da história de Jonatas é: o sucesso não é conquistar um trono, mas agradar ao Rei dos Reis. Entenderam aí aquela mensagem? O sucesso não é cantar bonito, o sucesso não é pregar bonito, o sucesso não é chegar aqui e mostrar, olha quanto de alma que eu ganhei. O sucesso não é dizer, olha, eu fui pastor lá de Areias. Não, o sucesso não é esse não. O sucesso é agradar o Rei dos Reis. Não é agradar a homens, mas agradar ao Deus Todo-Poderoso, como um exemplo de coragem, de fé neste Deus Todo-Poderoso. Amém? Sobre a coragem, né, que inspira. Então eu contei aqui a história, né, mostrando a coragem de Jonatas, demonstrando que ele não estava com medo, né, daquela guarnição, porque Deus era com ele. Vai dizer ali, como nós lemos, que ele enfrentou um exército com apenas seu escudeiro, confiou mais em Deus que em seus recursos. E aí? E você hoje? Será que o problema que você enfrentou hoje aí durante o dia, eu não sei o que você enfrentou, eu não sei o que você está passando, será que você confiou mais em Deus ou nos seus recursos? Você confiou mais no dinheiro que você tem ou no amigo importante que você tem para resolver o seu problema ou familiar, ou em Deus? Jonatas, ele nos mostra esse exemplo e nos chama a atenção como cristão aqui nesta noite.
Oh, aleluia! Qual é a nossa confiança? Aonde ela está depositada? Será que é nos recursos humanos? Nos recursos que eu posso fazer, ou somente em Deus? Nessa noite, se você tem colocado a sua confiança nos seus recursos, mude isso, faça uma conversão aí e diga: Senhor, eu quero confiar somente no Senhor. Os meus recursos podem ser muitos, mas eu sei que em Ti eu posso ter vitória. Então, irmãos, o seu ato de fé, de Jonatas, motivou o exército a lutar. Então Jonatas não foi só conhecido como um amigo de Davi, não. Jonatas foi nós podemos falar, um avivalista na sua geração. Que é isso, pastor? Avivamento não é só o movimento do Espírito Santo. Avivamento é mudança de rota. Avivamento é chamar a atenção do povo a olhar para Deus e ter uma vida em comunhão com Deus. Naquele tempo havia uma crise espiritual. Jonatas, ele avivou aquele exército. Por quê? Ele mostrou para eles: olha, nós somos pouco, mas Deus não precisa nem de pouco e nem de muito para vencer uma guerra. Creia neste Deus. E aquele exército foi motivado a crer neste Deus. Apesar de ser herdeiro do trono, ele mostrou coragem no campo de batalha, lealdade nas amizades e renúncia pela vontade de Deus. A vida de Jonatas nos ensina que o verdadeiro sucesso não é conquistar o trono, mas sim agradar o Rei dos Reis. Então Deus não precisa de multidões para agir, mas de corações dispostos. Será que nesta noite, se o Senhor procurar aqui, tem coração disposto a crer nele e ser usado por você? Aleluia! Oh, glória a Jesus. Esta palavra, irmãos, ela fala no nosso íntimo nesta noite, amém? Aleluia, que possamos ter este coração disposto a fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele nos chamou. Então, a coragem, ela tem algo prático em nossas vidas, que aconteceu ali com Jonatas. A fé é maior do que a estatística. A fé é maior do que a estatística. A irmã Ana contou o testemunho aqui domingo, Domingo, isso, no culto de missões, falando sobre a sua filha, e ela pediu ao Senhor para que fizesse o milagre. Pelos médicos, a estatística era de não dar certo. Tinha um problema, não tinha como ser resolvido, mas se nós colocarmos a fé naquele que tudo pode, Ele é poderoso para fazer o impossível em nossas vidas. Então tenha coragem, irmão. O interessante aqui, um parênteses, abrir para os irmãos, que coragem não é levantar o peito, empinar o nariz e achar que você tem a força, não. Coragem é colocar sua fé em ação. Coragem é crer que é impossível acontecer, mas Deus pode lhe dar a vitória. Então, tenha coragem como Jonatas teve. Porque, olha ali, outra coisa que a coragem faz: inspira outros. É o que Jonatas fez. O que é inspirar? Inspiração. As pessoas pegar você como um exemplo. Muitas pessoas querem buscar exemplos negativos nas outras pessoas, se espelham nesses exemplos negativos. Mas por que não inspirar num homem, numa mulher que tem fé, que tem coragem? Pastor, mas não tem ninguém aqui para eu espelhar que tem essa fé. Então seja este exemplo, seja este homem de coragem, seja esta mulher de coragem. Coloque a sua fé em ação. Não é fácil, irmãos, eu sei que não é. A
as lutas, os problemas que nós enfrentamos são grandes. E às vezes para nós colocarmos a fé em ação é difícil. Mas nesta noite, diante desta palavra, eu quero crer que há aqui uma igreja que está colocando a sua fé em ação, a coragem em crer que Deus ele é poderoso, e através da sua vida as pessoas serão inspiradas a ter fé e coragem também para vencer. Terceiro ponto ali, ouse crer, mesmo sem garantias visíveis. Ninguém hoje compra um carro, e já vai passando o carro para o nome da outra pessoa sem pegar o dinheiro, ou se o Pix não tiver caído lá na conta, Ninguém. Não, eu tenho que ver o dinheiro lá na minha conta, eu tenho que ver o dinheiro aqui na minha mão, senão eu não passo o meu carro para o seu nome, não. Mas com Deus é diferente. Será que nós temos essa coragem de crer e colocar o nosso problema, a nossa vida nas mãos deste Deus, mesmo não vendo a solução do seu problema? São poucos. Mas a palavra, irmãos, ela nos inspira, a palavra, ela nos ensina, a palavra nos mostra exemplo, que aquele que tem coragem, aquele que coloca a sua fé em ação, mesmo que ele não tenha garantia de vitória, ele está crendo neste Deus Todo-Poderoso. E vou te dar uma boa notícia, pode crer, pode confiar que com Ele não tem manobra, não tem ninguém que passa a perna, não. Ele é um Deus fiel, e se Ele te prometeu te dar vitória, creia nele, Ele é poderoso para te abençoar. Então, irmãos, a coragem, ela não depende de recursos, mas de confiança em Deus. Seja um cristão, seja um servo de Deus como Jonatas. Eu não sei, eu não lembro quem que escreveu no papelzinho, porque eu não tenho o nome, na realidade eu acho que eu nem tinha como eu saber, Os irmãos entregou tudo junto aqui, eu não pedi para pôr nome. Mas a pessoa que pediu o estudo sobre Jonatas, nem eu imaginava que era uma palavra como esta. E é uma mensagem poderosa para os nossos dias de hoje, irmãos. Jonatas é um grande exemplo para nós. Será que estamos confiando nos nossos recursos ou em Deus? Em tempos de crises, atitudes ousadas, inspiradas pela fé, podem influenciar positivamente a muitos. Estamos vivendo aí tempos de crise espiritual, crise financeira, crise familiar, social. O mundo lá vai de mal a pior. Os ensinamentos que o mundo vai trazendo para nós, é para nós parar e sentar e falar: não tem mais jeito para este mundo, não tem mais jeito para o ser humano, não. Mas Deus está levantando um exército de Jonatas aqui nesta noite. Oh, aleluia! E eu falo isso com a autoridade do Espírito Santo. Homens e mulheres com a autoridade de Deus, com fé, inspirando os outros a crer neste Deus. Deus não precisa de multidões para agir, Ele precisa de um coração disposto. Então coloque à disposição de Deus nesta noite. Talvez alguém está esperando uma mudança lá de Ipatinga, alguém está esperando uma mudança de Brasília, alguém está esperando uma mudança de alguma nação grande aí como os Estados Unidos, e Deus está dizendo: eu não preciso de multidões, mas eu preciso de um servo fiel que tenha fé. Aleluia! Vale
Vale a pena nós espelharmos neste homem de Deus, vale a pena nos espelharmos, neste homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, porque ele tem mais uma característica maravilhosa, que é a lealdade. A lealdade é que protege. Lá no 1 Samuel capítulo 18, no versículo 1 ao 4, nós já vamos começar a compreender. Os irmãos bem sabem, eu não vou contar toda a história, porque a história é muito grande, mas eu acredito que, resumidamente, a história os irmãos conhecem, sabem que Davi agora, vai lutar contra o gigante Golias, vai vencê-lo, e agora quando ele é levado até Saul, chega até a Saul pergunta a ele, de quem que ele é filho, procura saber. Jonatas está ali do lado do pai. A Bíblia diz que enquanto Davi se apresentava ao rei Saul, Jonatas teve uma conexão muito grande com Davi. Já naquela primeira vez que ele viu Davi, e diz a Bíblia, aí você vai ler a história, que Jonatas vai se tornar um grande amigo de Davi, e agora, Davi vai se tornar também um guerreiro, vai começar a guerrear junto com o exército de Israel. Deus vai lhe dando vitória, e o que vai acontecer no coração de Saul? O ciúme, a inveja, e aí Saul vai procurar matar Davi. Essa história os irmãos conhecem, sabem muito bem. E aí nós vamos começar, a entender que a amizade de Jonatas, mesmo Jonatas sendo filho de Saul, um inimigo dentro do povo de Israel, dentro de casa, a inveja mesmo ali dentro, Saul contra Davi. Agora o filho de Saul, ele vai ter uma lealdade com a amizade de Davi, e não com a do seu pai, mas porque ele viu que seu pai estava fora de si, tinha já perdido a presença do Senhor. Mas nós vamos ver que o que? A amizade é marcada por entrega e verdade. Ele defendeu Davi mesmo arriscando tudo. Como foi? Na primeira vez, quando Saul quis matar Davi, Jonatas é que vai falar com seu pai. Ô pai, que isso? Vou falar nas minhas palavras, Lê lá depois do capítulo 18. Ele vai defender Davi, irmão. Imagina bem, uma pessoa, que está querendo o seu mal, e aí alguém da sua família, até próximo do seu sangue, começa a defender aquele que estava, ele estava querendo o mal. Era para acontecer o que? Do jeito que Saul estava, era para o pai repreender o seu filho e às vezes até mandar matá-lo, porque Saul estava com medo de perder o seu reinado para Davi. Era como se, olhando na ótica humana, era como se Saul virasse para Jonatas e falasse assim: você está ficando doido, Jonatas? Você não está vendo aí que Davi está pegando a fama, que Davi está crescendo no meio do exército, o exército aí está fazendo até cântico. Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Nós vamos perder o reinado, meu filho. Ele vai tomar de mim e você não pode ser rei mais depois. Era como se Saul fosse falar dessa forma com Jonatas e chamar a sua atenção. Mas não, Jonatas viu que Davi era temente a Deus. Irmão, quando encontra dois homens de Deus, aleluia, um que tem fé, coragem, o outro também, meu irmão, não há espírito de engano que atrapalhe, não. Mesmo Jonatas sendo filho de Saul, ele vai defender Davi, e quando ele defende, pela misericórdia de Deus, a Bíblia diz que Saul, ele ouve Jonatas e não faz mal a Davi. Mas aí os irmãos vão saber a história, e aí a Bíblia vai nos escrever que agora Saul tenta mais uma vez, porque Davi lá ia crescendo mais, e aí Davi foge. Quando ele foge, Jonatas vai ao encontro dele.
e fala: não, Davi, não, eu vou conversar de novo com meu pai, fica tranquilo, né? E a amizade deles era tão grande, então havia uma lealdade, esta característica maravilhosa, né? Uma lealdade que protege. Eles vão fazer um concerto e vai dizer: ó, você vai falar lá com seu pai que eu te pedi, né? Eu insisti, fala com ele lá que eu fui para Belém sacrificar. Aí você vai analisar o que ele vai responder. Se ele responder: tá tudo bem, eu volto. Você manda um aviso para mim que eu volto novamente. Mas se você perceber que a resposta dele é diferente, você me avisa também, mas aí eu já não volto mais. E aí foi isso que aconteceu. Jonatas, mais uma vez, quando Saul está lá procurando, com certeza Saul sabia da amizade de Jonatas com Davi. Ô meu filho, cadê Davi e tal? Ah, pai, Davi, ele me procurou e ele foi para Belém para fazer sacrifício. A Bíblia diz que Saul ficou enfurecido, irmão, mas tão enfurecido que ele pegou uma lança e jogou contra Jonatas. Por isso que ele está falando, ó, defendeu Davi mesmo arriscando tudo, não somente arriscando perder o futuro de um reinado, que ele poderia ser rei, mas perder a sua própria vida. E o problema maior ainda, ia perder a vida na mão do próprio pai, por causa de inveja. E a Bíblia diz que então Saul, ele está com uma lança que quase acerta Jonatas, e ele vai ver que realmente o seu pai já estava, fora mesmo, o Espírito Santo de Deus não estava mais nele, e realmente ele já queria a morte de Davi. Ele tinha feito um concerto com Davi, e de uma forma já estratégica. Depois os irmãos lê lá, ele usou de estratégia, para avisar Davi também. Ele não foi até Davi falar com ele, foi uma forma estratégica que os dois tiveram. E aí Davi, não volta mais para dentro do reino de Saul. Mas aqui nós vemos uma lealdade, mesmo ali uma amizade verdadeira, aquela que protege mesmo na ausência do amigo. Não, vamos ser sinceros, ele tinha uma amizade com Davi. Na hora que o pai perguntou: ai meu pai, Davi pode também, eu vou como que fala, vou passar a perna aqui em Davi aqui, negócio de vou trair a minha amizade com Davi. Ó pai, eu encontrei com ele lá em tal lugar. Davi não estava perto, ele poderia entregar Davi, e Davi às vezes até ser morto. Mas mesmo quando o amigo Davi não estava perto, Jonatas foi leal. Agora aperta para nós, e aí? Será que nós temos este exemplo de Jonatas? Essa lealdade? Será que o irmão, você já viu aquela, só para descontrair, não sei se alguém já viu um vídeo aí, que a história do coxinha, quando ele está do lado do camarada, aí comprei esse carro aqui. Ô rapaz, que carro bom. Não, você merece mesmo, que carrão, nosso Deus, agora você está montado nesse carro. Na hora que um amigo sai, o coxinha encontra com fulano. Você viu fulano? Olha lá, comprou um carro, tá achando que está no carrão, aquilo vai dar um prejuízo para ele. É o tal do coxinha. Que amizade é essa? E será que nós estamos assim, perto do meu irmão? Eu estou com palavras boas, estou com ele, pode contar comigo, estou do seu lado, mas quando sai de perto, eu não vou nem procurar ele mais, deixa eles resolver por lá. E aí? Isso nos aperta, irmãos.
Jonatas, olha que conteúdo até agora, nós contando a história, olha o exemplo deste homem, nos mostra um exemplo para nós sermos cristãos. Precisamos ser leais. Aí eu vou mais longe ainda. E o amigo Jesus? Será que quando eu estou aqui dentro da igreja, eu sou o crente do glória a Deus, sou o crente, fogo puro, quem olha para mim, eu sou bênção, nossa, ó, é juntinho com Jesus, mas quando sai daqui, Jesus está longe dele, às vezes ele nem fala de Jesus mais, ele nem lembra de Jesus, dentro de casa está falando palavrão, está falando coisas que não deve, está mentindo, está fazendo coisas que não é da vontade de Deus. Só que eu quero também te dar um aviso, um alerta. Jesus não é um amigo humano, não. Deus não é um amigo humano, não. Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe aqueles que é verdadeiro, aqueles que não é. Por isso não é tempo de nós brincarmos. Sejamos leais a nossos irmãos e muito mais leais a Deus. Porque Deus não aceita dois senhores, Deus não aceita inimizade. Não adianta mostrar que é amigo, porque Ele sabe quem é, quem não é. Então, nós vemos aí, que Jonatas é este homem leal, é este homem que nos traz, um exemplo muito grande para que nós possamos também viver, como este exemplo. A lealdade custa caro. Custa caro. Às vezes pode custar até a sua própria vida. Você ser leal, tanto a uma amizade verdadeira como a Deus. Quantos aí na Bíblia Sagrada morreram por serem leais a Deus? Não negaram o nome de Jesus, não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Jonatas foi um homem, que tinha essa característica. Valorize pessoas mais do que posições. Eu vou ficar mais perto aqui do irmão Adilson, porque perto do irmão Adilson as pessoas vão me ver. Perto do irmão Adilson, o irmão Adilson pode dar um toque aí e me ajudar a crescer, a ser melhor, a ser mais conhecido. Não vou ficar lá perto do irmão Fernando, não, e ficar lá atrás, não, ninguém vai me ver sendo amigo do irmão Fernando. Então, irmãos, tem pessoas que não querem ter lealdade com aqueles que às vezes não tem nada a te oferecer, mas é esses que nós vamos ser leais até mesmo a Deus. Precisamos ser leais. Verdadeira amizade envolve renúncia e apoio, mesmo quando isso nos custa algo. É o que eu disse para os irmãos. Jonatas praticamente renunciou ser um rei. Nós vamos falar sobre essa renúncia. Em um mundo competitivo, a lealdade é uma virtude rara e poderosa. Precisamos ser leais. Precisamos cultivar relacionamentos baseados em amor, compromisso, não em conveniência. Você é amigo do irmão José Balbino, porque ele consegue alguma coisa para mim, ele faz isso para mim, eu ganho alguma coisa perto dele. Não, temos que ser leais, temos que ser cultivar, relacionamentos baseados num verdadeiro amor. Então, irmãos, a amizade verdadeira é aquela que protege, mesmo na ausência do amigo. Olha lá, renúncia que honra a Deus. Ele poderia ter lutado, pelo trono. Ele poderia virar para o seu pai, não, estou com o senhor. Vamos lá, eu sei aonde ele está. Vou entregar Davi nas suas mãos. Vamos matar ele.
Porque eu sou o sucessor do Senhor, pai. Então eu não quero perder o trono. Mas ele renunciou. Só que o interessante ali, ó, é que essa renúncia, aos nossos olhos, parece uma renúncia. Meu Deus, ele está ficando doido. Renunciar ao trono de Israel, renunciar, né, ser o maior rei de Israel. E vou mais longe, Jonatas não tinha pecado contra Deus, não. Jonatas não tinha feito nada que desagradava a Deus para ele perder o trono, não, irmão. Vamos olhar com a ótica humana. Se nós for olhar com a ótica humana, vamos dizer, é como se eu dissesse assim, não, o irmão Adilson, esse homem de oração, de fé, eles não levar ele a evangelista? Não. Ele merecia tanto ser um evangelista, ser um pastor? Mas tem situação que Deus vai nos permitir não ter, para provar a nossa fé. E Jonatas foi um homem desse, porque ele renunciou, mesmo que lá na frente Deus nem dava ele o reinado, mas olhando pela ótica ele tinha o direito. Ele podia ter lutado para ser o rei. Ele podia ter, não, eu não pequei contra Deus, não. Quem pecou foi meu pai, né? Eu quero o reinado. Eu quero a minha posição, que é por direito. Eu sou filho dele. Mas ele renunciou. Ele abriu mão por ter visto o ungido de Deus para assumir o reinado de Israel, sendo leal a ele. Reconheceu o plano de Deus sobre Davi. Você não acha que Davi, como um grande amigo, porque a Bíblia fala que a amizade deles era uma amizade muito grande, com certeza chegou ao ouvido de Jonatas que Samuel foi lá ungí-lo como rei. Vamos ser sinceros, irmão. Agora, e se fosse você, será que você faria a mesma coisa? Eu estou falando de uma posição ministerial, eu estou falando de posição, né, de reinado. Agora vamos para o nosso dia a dia. Tem coisa que Deus não nos quer nos entregar, porque Ele sabe, e Deus vai colocar outro em nosso lugar. E às vezes a gente, não, é meu direito, é meu, já está assinado lá, tudo já mostra que era para mim. Se eu for em qualquer juiz, em qualquer advogado, é certo que eu ganho. Mas se Deus não quer te dar, claro que existem situações, tá, irmãos? Eu sei. Mas tem coisa que às vezes a gente está aí lutando, pelejando, e o negócio está se estendendo, é problema, e a gente não sai da luta, porque nós não estamos renunciando. Ah, pastor, vou passar de bobo, vão fazer chacota de mim, né? Vão me colocar. Ô, irmão, tem coisa que a gente tem que deixar Deus trabalhar. Renuncia é até melhor, porque às vezes o que Deus tem para você é muito maior. Vocês não lembram de Isaac, né? Isaac cavava o poço lá, né? Vinha um e tomava o poço. Era direito de Isaac. Não. Vocês querem? Fica com ele aí, vou furar é outro. E furou outro. Daqui a pouco tomou o outro também. Você acha que ele foi lá bater no peito e falou: isso aqui é meu, vocês não podem mexer, e vocês têm que ir embora daqui, porque tudo é meu aqui. Não, Isaac foi lá e furou outro. Deus está nos testando. Então, renunciar não é perder. Renunciar não é perder. Quem sabe o futuro? Talvez Jonatas viraria um rei. E quantos reis que nós vemos aí, né? No livro de Reis ali mesmo, você vai ver quantos reis que começaram bem, mas terminaram mal e perderam a sua salvação. Quem sabe ia acontecer isso até com Jonatas, mas ele não perdeu, ele acabou terminando bem, né? Renunciar não é perder, é se alinhar com o que Deus já decidiu. Então tem coisa, irmãos, que é melhor nós renunciarmos. Submissão é maturidade. Sabe por quê? Vocês viram o exemplo que eu dei aqui, o exemplo do dia a dia? Aí tem gente que é seu direito.
Se for pegar no papel, né, ou ver a história, saber direitinho, tudo está dando o seu direito. Aí às vezes a gente vai, e arruma aquele problemão, briga, e contenda, e problema, situação, e envolve mais gente, envolve justiça, envolve tanta coisa. Ah, pastor, mas eu não posso abrir mão do que é meu, não. Irmão, quando o tempo está estendendo demais, você tem que agora começar a olhar e orar e pedir, perguntar a Deus, Senhor, para me resolver esse caso aqui, será que, o que eu tenho que fazer? Será que não é renunciar, não? Abre mão. Eu falo isso com toda tranquilidade. Quando o negócio está assim, se estendendo e não resolve, e você está vendo um problema aí que pode trazer até a perda da sua salvação, abra mão, irmão. Mas eu vou perder, eu vou tomar prejuízo. Não vai, não vai. E outra coisa, submissão é maturidade. Às vezes nós começamos a brigar, e aí, né, pai, e aquele negócio todo. Parece uma criança quando pegou um carrinho e o amiguinho pegou da mão dele para brincar. O carrinho é da criança de carro, mas o outro pegou para brincar lá, e aquela birra é meu, me dá e tal, eu não aceito. Toma outra aqui, meu filho, brinca com esse que é até mais novo, mais chique, né? Ele é até de controle. Não, eu quero é aquele ruim lá, faltando roda, eu quero é aquele. Isso não é maturidade. Aí tá igual criança, arrumando problema. Mas tem coisa que a gente tem que renunciar. Claro que debaixo da direção de Deus. Mas uma coisa está estendendo o mundo, está trazendo problema que pode te causar até perca de salvação. É melhor renunciar, meu filho, ganha o céu. Reconheça a vontade de Deus. Tem coisa que não é para mim. Não é para eu ficar entrando no meio desse problema. Às vezes Deus tem até coisa melhor para mim. Ora, pede Deus direção. E se Deus está te orientando a abrir mão, largar, larga. Irmão, você vai ver o que Deus faz na sua vida. Amém? Então nós vemos aí que Jonatas foi também um jovem, um filho obediente, honrado, né? Mesmo amando a Davi, ele também respeitou o seu pai, né? Esteve dentro da casa do seu pai, respeitou-lo, procurou agir como mediador. Por mais que ele era amigo de Davi e filho de Saul, ele nunca pegou, né, lado nenhum. Ele era o mediador. E você aí, como você está sendo aí nos problemas familiares, nos problemas que surgem diante de você? Você é aquele que, não, você está certo, vamos lá, eu estou até do seu lado, e se precisar de mim, eu estou junto com você para arrumar problema, mais problema ainda. Você é o coxinha, né? Estou do seu lado, daqui a pouco está do lado de cá, rapaz, fulano lá está armando contra você, toma cuidado, faz isso, até nos dois lados, para lá e para cá, e arrumando a confusão ainda. Irmão, nós como cristãos somos mediadores. Ei, qual que é a sua dificuldade de perdoar? Qual que é o problema? Vamos resolver isso. Ele, se você fazer isso, vai ceder. O de cassete, vamos apaziguar. Não é arrumar mais problema não, irmãos. Pastor. Sim? Fala assim, eu vou até na polícia você. Aí ele bobão vai, chega lá e fica na cadeia e vou ficar. É perigoso ser preso junto. E aí entra de prova que não é nem sua, né? Tem que tomar cuidado. Ficou em posição difícil entre lealdade familiar e fidelidade à verdade. Irmãos, sejamos leais e verdadeiros. Como herdeiro, poderia lutar pelo trono, mas reconheceu que a vontade de Deus estava sobre Davi. Escolheu abrir mão dos direitos pelo propósito divino. Então o exemplo de Jonatas, irmãos, é muito grande. Quem renunciou tudo por nós?
se é o nosso Salvador, se é aquele que nos deu a oportunidade, a promessa de termos vida eterna, renunciando o seu trono e vindo como homem, morrendo, vivendo como nós, sofreu sem ter culpa alguma, por que eu tenho que levantar o meu nariz e achar que eu sou o rei da cocada preta e não posso perder o meu tronozinho, que é apenas uma almofada ali sentada no sofá? Tem gente que não tem nada comparado a grandes reis, mas não abre mão. E nós como cristãos, irmãos, o nosso maior exemplo, estamos vendo Jonatas aqui, mas o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Tem coisa que nós temos que renunciar. A maturidade espiritual se revela quando preferimos o plano de Deus aos nossos próprios planos. Mesmo que os meus planos pareçam ser coisas boas, e os de Deus parece não ser aos meus olhos, mas eu escolho os planos de Deus, porque os planos de Deus é melhores para a minha vida. Ser fiel a Deus e justo com as pessoas, mesmo diante de conflitos familiares ou institucionais, exige sabedoria e coragem. Irmão, precisamos viver em comunhão e precisamos ser mediador. Eu sei que para começar uma confusão, alguém pisa fora do limite. Mas você como mediador, não é acusar o seu pé aí depois do limite aí não. Você passou um pouquinho do limite aí, rapaz, volta um pouquinho atrás, resolve, pede perdão, conserta. Não, olha aí onde está. Você falou isso, você acha que é dono disso, e aí arruma confusão mais ainda. Nós precisamos ser mediadores, ainda mais sendo cristãos. Renunciar não é perder, é se alinhar com a vontade que Deus já decidiu em nossas vidas. Então, homem de princípios. Jonatas era um homem de princípios. Jonatas morreu em batalha. Os irmãos sabem muito bem, que lá no último capítulo de 1 Samuel, depois de Saul ter feito tanta besteira, tanta coisa errada, fora dos caminhos do Senhor, o exército de Israel estava sofrendo, e agora o seu filho vai morrer, porque ele era um guerreiro e estava lá no meio. Olha a consequência do que Saul fez. Quando ele soube que seu filho morreu, não tem mais sucessor. Aí a Bíblia vai dizer, que ele vai pedir o pajem lá para também cravar a espada nele, mas o pajem não vai ter coragem. O próprio Saul vai se jogar diante da sua espada, vai se matar. Depois esse pajem também, vendo toda a situação, se mata também. Olha que problemão. Mas Jonatas morreu, mas morreu não foi por causa de pecado dele, não foi perdido a sua salvação. Davi chorou profundamente a sua perda, destacando seu amor, coragem e lealdade. Davi, quando se tornou rei, a Bíblia vai nos dizer, os irmãos sabem muito bem, que ele vai lembrar do concerto, o concerto que ele fez com Jonatas. Mesmo ele sabendo que Davi era o próximo rei, escolhido por Deus, ele era o próximo rei, olhando pela ótica humana, mas ele creu no plano de Deus na vida de Davi. Ele vai fazer um concerto com seu amigo: guarda minha casa, tenha misericórdia, benevolência pela minha casa. Eu sei que o meu pai está todo errado aí, querendo te matar, mas tenha benevolência com a minha casa. E os irmãos sabem a história, Davi vai mandar chamar Mefibosete, Ziba, vai dizer de Mefibosete, vai trazer o filho de Jonatas e vai sentar. Irmão, estou arrupiando todo aqui, Vai trazer Mefibosete para dentro do reino, e o filho de Jonatas, mesmo não tendo locomoção com as suas pernas, os seus últimos dias foi dentro da casa do rei. Irmão, vamos ser sinceros, os pais que estão aqui, olhando os pais, mas as mães também. Se alguém dissesse assim: olha,
Você prefere que mata seu filho hoje e tira toda a esperança dele e deixe você vivo? Ou você escolhe morrer hoje, mas o futuro do seu filho está garantido? Tenho certeza que pais de verdade iriam morrer pelos seus filhos. Não, eu prefiro que meu filho viva bem. Então Jonatas, ele renunciou. Aparentemente foi uma perca momentânea, mas a salvação foi garantida na vida de Jonatas. O seu filho foi abençoado. Então o nosso legado não é medido apenas pela posição que ocupamos, mas pela integridade que mantemos. Irmãos, a posição de ser um pastor, aparentemente, olhando com a ótica humana, alguém acha assim: não, ele é conhecido, ele é visto, mas há um peso muito grande. Isso eu estou falando de pastor que é eu, mas você em qualquer área que você tiver uma posição. Não adianta eu ser um pastor aqui, mas não ter integridade, não ter lealdade, não ter coragem, porque o meu futuro é ruína. Mas precisamos ter essa integridade, essa lealdade, a fidelidade, mesmo quando não somos recompensados nesta vida, é lembrada e honrada por Deus. Muitos estão esperando recompensa aqui na terra. O que eu faço para Deus, ainda estou esperando uma casa nova, estou esperando uma chave do meu carro novo, estou esperando algo grande. Ei, mesmo que você não ganhe isso, há uma coroa de glória te esperando no céu. Oh, aleluia! Conclusão: seja como Jonatas, fiel a Deus, amigo verdadeiro, pronto para abrir mão pelo reino. Pegue o exemplo de Jonatas. Quem Deus usou para escrever aí, pedindo esse estudo, Deus te usou, porque nem eu imaginava, tão profundo era a história desse personagem. A gente conhece ele como amigo de Davi, mas foi um homem íntegro, leal, corajoso, que renunciou, por causa da vontade de Deus. Para nós finalizarmos, a fé acima das circunstâncias, ele não deixou inferioridade numérica ou material limitar sua obediência a Deus. Relacionamento baseado em honra. Sua amizade com Davi é um modelo bíblico de amor fraternal. Precisamos ter esse amor fraternal uns com os outros. Renúncia voluntária, mesmo como herdeiro do trono, ele não deixou o poder, sobrepôs-se à vontade de Deus. É o que eu falei, renuncia, irmão, mesmo que você tenha direito, mas renuncie para que a vontade de Deus seja maior na sua vida. Equilíbrio entre autoridade e verdade. Respeitou seu pai, mas não se corrompeu. Ele viu seu pai todo errado, mas não se corrompeu com ele. Ele tentou corrigi-lo, Legado de integridade. Morreu fiel aos seus valores, e a sua história é lembrada como exemplo de honra. Que exemplo Jonatas deixou para nós? Agora eu quero fazer algumas perguntas para você refletir aí. Em quais áreas da sua vida preciso agir com mais coragem, como Jonatas? Tenho amizades marcadas por lealdade e entrega, ou apenas por interesse? Já analisou aí as suas amizades? Estou disposto a abrir mão de algo para que a vontade de Deus prevaleça? Como posso equilibrar respeito à autoridade e fidelidade aos princípios bíblicos? Então reflita nessas perguntas. Jonatas não ficou famoso por governar, mas por viver com integridade. Talvez você não seja um pastor, não seja um dirigente de conjunto,
mas que você não seja lembrado como um pastor que corrompeu, como um dirigente que corrompeu, mas como um crente que guardou a sua fé com integridade. Sua coragem, lealdade e renúncia continuam ecoando séculos. Olha onde nós fomos falar de Jonatas aqui hoje. Desafio a igreja: seja como Jonatas, fiel a Deus, amigo verdadeiro e pronto para abrir mão pelo reino. Eu deixo esse desafio para você. O que preciso entregar hoje para viver plenamente o propósito de Deus? Pastor, como eu vou descobrir isso? Joelho no chão, rosto no pó, ore a Deus, peça a Deus: Senhor, o que eu estou precisando renunciar? O que eu preciso entregar hoje ao Senhor? Será que é orar mais? É jejuar mais? É ler mais a palavra do Senhor? É ter mais compromisso? É deixar de lado as coisas materiais? Deus está nos chamando nesta noite, irmãos, porque este exemplo da vida de Jonatas é um exemplo muito raro e grande para um cristão. Jonatas não procurou ter coisas deste mundo, mas ter a sua salvação eterna. E o que você tem procurado hoje? Oh, aleluia! Eu convido você neste momento a ficar de pé comigo, e nós vamos orar para que Deus possa levantar homens e mulheres com uma fé poderosa como a de Jonatas, com uma lealdade para com os amigos, com os irmãos, e que seja uma pessoa que renuncia às coisas deste mundo, às coisas que vos impedem de receber a salvação, a bênção de Deus. Guarde essa palavra, que essa palavra venha impregnar no seu coração, na sua mente aqui nesta noite. Coragem, que é fé. Lealdade é compromisso, tanto com os amigos como com Deus. Renúncia é deixar as coisas deste mundo de lado e se entregar à vontade de Deus nesta noite. Querido Deus e maravilhoso Pai, está aqui a tua igreja que ouviu a tua palavra, os teus ensinamentos, Senhor. Nesta noite, Senhor, eu quero crer que esta palavra está entrando em nosso coração e ela está sendo plantada em nossa alma, ó Deus, com graça, misericórdia e autoridade do teu Espírito. Que possamos, Senhor, ser, aleluia, buscar o exemplo de Jonatas para com a nossa vida, termos coragem, fé, que o Senhor está no controle de todas as coisas e está pronto para pelejar e nos dar a vitória. Pai, que possamos ter lealdade e compromisso com o Senhor e com os nossos membros, um com os outros, para que o teu nome seja glorificado e que possamos renunciar tudo aquilo que nos impede de termos a nossa salvação, a nossa bênção. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos espiritualmente, guarda nossas vidas, sustenta-nos na tua presença e nos dê a vitória em nome de Jesus. Amém e amém.